Hoje a gente vai analisar uma relação de poder que afeta a vida de todo mundo, a do Estado sobre o nosso dinheiro. É uma dinâmica que costuma operar em silêncio, mas cujas regras definem o sistema em que a gente vive. E para começar essa análise, a gente parte de uma pergunta que ecoa há décadas na memória de muita gente. Se aconteceu uma vez, pode acontecer de novo? Para entender o peso real dessa questão, a gente precisa voltar no tempo. Olhar para um fantasma do passado que, de certa forma, ainda assombra o presente. Brasil 1990. O Plano Collor. Pensa bem. De um dia para o outro, o governo bloqueou o dinheiro da população, redefinindo para sempre a relação de confiança com o sistema financeiro. A justificativa, na época, era combater uma hiperinflação galopante. A ação foi drástica. O governo bloqueou o dinheiro depositado nas contas bancárias da população. O objetivo declarado era estabilizar a economia. Mas o que este slide mostra de forma clara é o impacto, que foi simplesmente devastador. Empresas faliram, economias de uma vida inteira se perderam e a confiança no sistema foi profundamente abalada. A experiência histórica é clara, mas a pergunta que não quer calar é: hoje, a lei permite que algo parecido aconteça? Vamos analisar a estrutura legal. A resposta para isso está num conceito circunstâncias excepcionais. Em situações de crise econômica extrema, colapso financeiro ou estado de emergência, a estrutura legal pode sim permitir que governos adotem medidas extraordinárias para, em tese, proteger o sistema como um todo. E que tipo de medidas seriam essas? A lista inclui coisas como limites de saque, controle de capitais, o congelamento temporário de contas e até a conversão compulsória de ativos. Não é algo comum, não é rotina, mas a possibilidade existe dentro da arquitetura do sistema. E o ponto crucial é este: isso não é uma exclusividade do Brasil. Mecanismos parecidos foram adotados em outros países durante momentos de crise aguda, mostrando que essa é uma característica estrutural do poder estatal em diversas partes do mundo. Isso nos leva ao nosso próximo ponto. Se a estrutura legal permite, como é que a tecnologia moderna muda essa equação? Bem-vindos ao dinheiro na era digital. Em 1990, o controle era analógico. Dependia de processos físicos, de papéis, de comunicações lentas entre os bancos. A implementação de uma medida drástica era complexa e, claro, bem demorada. Hoje, o cenário é completamente diferente. Com o sistema financeiro digitalizado, com o Pix e com o futuro Drex, o controle é instantâneo e centralizado. O que a digitalização significa na prática? Primeiro, a capacidade de ação é muito mais rápida. Segundo, o controle é mais centralizado. E terceiro, todas as transações são mais rastreáveis. Isso não significa que um bloqueio vai acontecer, mas que a infraestrutura permite uma velocidade de ação que era impossível no passado. E aqui está um princípio fundamental para a gente ter consciência. Quanto mais digital é o dinheiro, mais dependente o indivíduo se torna da estrutura do sistema financeiro e de quem o controla. Isso nos coloca diante de uma tensão permanente, um dilema que está no coração do sistema financeiro moderno. A linha tênue entre segurança e controle. De um lado, existe o argumento da estabilidade do sistema, a necessidade de ter ferramentas para proteger a economia contra um colapso. Do outro, o direito à liberdade individual, à autonomia financeira e o acesso irrestrito aos seus próprios ativos. Esse debate não é conspiratório, ele é estrutural. Portanto, a pergunta mais precisa talvez não seja "isso vai acontecer". A pergunta que devemos fazer é: o sistema, do jeito que está desenhado, ele permite que isso aconteça? E a resposta, com base na análise da estrutura legal e tecnológica que temos, é direta. Sim, em situações extremas, o sistema permite. Finalmente, por que tudo isso importa? O que de fato está em jogo quando a gente discute esses mecanismos? Porque dinheiro não é apenas um número numa tela. É tempo de vida convertido em valor, é trabalho acumulado, é esforço, dedicação e sacrifício materializados. Entender como o sistema funciona é, portanto, entender até onde vai o poder do Estado sobre a nossa vida financeira. É uma questão de compreender os limites e as possibilidades dentro das regras do jogo. E é importante frisar, o objetivo desta análise não é gerar medo, mas sim construir consciência. Porque o conhecimento sobre a estrutura em que operamos é a principal ferramenta para a autonomia. Fica então uma reflexão. Se uma grande crise acontecesse hoje, os recursos financeiros de uma pessoa estariam completamente seguros e acessíveis? Ou poderiam existir restrições? A resposta a essa pergunta revela muito sobre a percepção de cada um a respeito do sistema.